Vamos começar o nosso programa, né? O que gerou esse programa foi, infelizmente em Belo Horizonte aconteceu há alguns meses, talvez mais de ano, um evento muito chato num hotel aqui na região sul, na região sul de Belo Horizonte, quando a apresentadora de televisão, Ana Hickman, estava hospedada com seu marido, seu cunhado, sua assessora, né? E um moço que a perseguia pelas redes sociais, dizia-se seu fã, adentrou o hotel armado, conseguiu chegar até o quarto, rendeu os quatro que estavam ali no quarto e entraram em luta corporal. E o cunhado de Ana Hickman, após ter visto a sua esposa ser atingida por disparos de arma, ele entrou em luta corporal com esse moço e rendeu a pessoa assim, na luta e o matou, né? E depois disso, após a comoção que aconteceu, porque foi um evento muito chato, muito chocante, para surpresa de muitos, esse cidadão, esse cunhado Ana Hickman, nós vamos ver até a imagem dele depois aqui, né, foi processado, né, por assassinato. E muitos de nós pensamos, poxa, mas ele estava defendendo a si e a sua esposa, né? Por que está acontecendo? Por outro lado, a Bíblia diz, e eu peço que coloque na tela, diz no mandamento, né, que está lá no Êxodo 20, não matarás. Esse mandamento lá de Êxodo 20, não matarás, vale para toda e qualquer situação? E aí eu já jogo a pergunta para os pastores, pastor Rogério, pastor Wellington. É polêmico isso, pastores, eu sei que é polêmico, né? Porque você pode estar defendendo a sua família, o ladrão entrou na sua casa e vai matar a sua família, aí você não pode matar o ladrão porque não matarás? Ainda bem que vocês vão responder, eu só vou ouvir aqui agora. Eu creio que o pastor também compartilha da mesma ideia, é que o não matarás é uma regra, seria uma regra geral. Você não pode matar. Assim como o artigo 121 do Código Penal fala sobre não matar alguém. Então seria uma regra geral. Mas logo depois que você lê esse mandamento em Êxodo 20, você vai ver em Êxodo 22, você vai ver em Números 25, outras situações em que a legítima defesa aparece. Quando você matar um ladrão que está entrando na sua casa, você não comete homicídio. Então, não matará seria a regra geral e também estaria implícito ali a questão do desejo de matar. Desejo de matar por qualquer coisa, a intenção de matar. Uhum. Mas eu acredito que essa é uma regra geral, mas depois o próprio Moisés vem trazendo algumas exceções. Por aí, né, pastor? Concordo com um pastor e advogado. A Bíblia é muito clara, né? Não matarás. Então, isso vale para todo ser humano, vale para toda e qualquer situação, né? A gente vai ver aqui algumas exceções, algumas regras que estão na própria Bíblia, mas eu acho que tanto a Bíblia quanto as leis nos garante o direito de nos defender. Uhum. Né? Eu preciso me defender, eu preciso defender a minha família, quem está junto comigo. Uhum. Então, eu acho que é isso mesmo. No caso do evento no hotel, por exemplo, com o cunhado, é o cunhado da Ana Hickman, né? Ela é casada com o irmão dele. A esposa dele tomou um tiro. Exato. Né? Uhum. E o próximo talvez fosse ele. Bom, e aí eu fico pensando que o pastor Rogério, que também é advogado, mencionou a questão da intenção do dolo. Uhum. Porque tem essa questão também do dolo, da intenção de matar. Uhum. Me parece que... eu lembro, teve um pastor que eu conheci aqui em Belo Horizonte, ele viveu uma situação, um trauma muito grande, porque um dia dirigindo, estava na rua, parece que um bêbado atravessou na frente do carro dele. Sabe aquela coisa assim, numa via expressa, o bêbado pulou na frente do carro e ele atropelou o bêbado e o bêbado morreu. Uhum. Aí vem a questão do dolo, da intenção. Ele matou, mas não tinha a menor intenção de matar. Uhum. Eu, sinceramente, eu acho que nessa hora Deus compreende. Eu acho que não matarás não vale para isso. Ou eu estou errado? Ali ele não matou. Eu não vejo assim, não foi assim uma atitude dele de matar a pessoa. Foi um acidente. Uhum. Não tem nada a ver com ele. Aconteceu um acaso, um acidente. Uhum. Então, assim, não matarás, quer dizer, você não vai investir, você não vai planejar, você não vai desejar, querer matar alguém.
E nesse caso não houve isso, né? Como no próprio caso aí da Ana Hickman, ele não planejou aquele acontecimento. Foi um evento. Foi um evento, aconteceu de repente, e nós conversávamos agora há pouco ali atrás, que você não tem como você falar de uma situação que você não viveu. A gente pode falar de conhecimento bíblico, pode falar de lei, mas expressar assim detalhadamente naquela hora o que passou pela cabeça da pessoa, o que veio na mente dele. Poxa, ela tomou um tiro, o próximo posso ser eu preciso fazer alguma coisa. Então não dá tempo de você refletir, você age no impulso de se defender, de se autodefender. Eu imagino a situação, pastores, e você de casa aí. Imagina se você estivesse naquele hotel lá foi em Vegas? Foi em Las Vegas? Aquele assassinato. Do atirador. Né? Se você estivesse no hotel, você fosse um segurança do hotel, estivesse ali armado, e viu o cara atirando, matando mais de 50 pessoas. Se você estivesse com arma... Você entende? Não é? É muito difícil. Agora, biblicamente, pastores, eu peço que coloque na tela aí a próxima pergunta. A base bíblica, olha só isso aí. A base bíblica para a legítima defesa, quer dizer, que você pega sobretudo o Antigo Testamento, você vê que o povo de Israel era orientado a se defender. Eu lembro, a gente fala tanto de Neemias, tanto de Esdras, né? Que eles tinham que tacar uma arma, com uma lança, uma arma. Com uma mão ele tinha a pá, né? E a outra mão a espada. A espada. Gideão, quando escolheu os 300, é porque eles não largaram as armas. O cara, estava com a arma para quê? Exato. Uma arma, você está com uma espada na mão, a espada não é para você fazer carinho na pessoa, não. A espada é para literalmente degolar, para poder matar. Então, acho que Deus, assim, né, na sua imensa sabedoria, ele já previu, já sabia que esse tipo de coisa ia acontecer. Acho que vale a pena, né, mencionar aqui, que no livro de Êxodo fala, né, 21:12, que quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Mas ele vem dizendo, porém, se não armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então, aí designa lá a cidade de refúgio. Né? Então, não tem aquela intenção. Então, está falando de legítima defesa. Legítima defesa. Deus já previu que seria necessário que, além da proteção de Deus, que a gente conta sempre com ela, a gente tem também a nossa proteção. Eu tenho a minha maneira de me proteger, de proteger a minha casa, a minha família e de quem está perto de mim, que seria a legítima defesa. Talvez seja importante, pastor, ler Êxodo 22:2. Você está com a Bíblia aí, pastor? Aqui não. Aqui, pode abrir, claro. Êxodo 22:2. Versículo 2. Vamos lá. Logo depois desse verso que o pastor leu, né? O que diz lá, pastor? Aqui, se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Opa, lê de novo, você lembra? Sabe por quê que eu tô... desculpa, minha mãe entrou aqui na frente da tela. Porque assim, porque não tinha direitos humanos lá, né? Que a Comissão de Direitos Humanos ia entrar em cima de quem matou. Lê de novo. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Uau! Essa é a figura da legítima defesa que nós temos aqui no artigo 23 do Código Penal. Então, inclusive, o pastor Rogério já mencionou, coloca a próxima questão aí, próxima pergunta na tela, essa questão, né, o que caracteriza para a nossa legislação brasileira, pastor, e eu pergunto para o pastor Rogério, que ele é advogado. Claro. Né, essa questão da legítima defesa, o que é? Se eu citou o código. Eu vou ler para ficar mais fácil a nossa compreensão. Legítima defesa é uma causa de exclusão da ilicitude, que se caracteriza pela existência de agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, que pode ser repelida usando-se moderadamente dos meios necessários. Essa situação justificante encontra-se positivada no artigo 23 e 25 do Código Penal. Então, você ou outra pessoa está sofrendo uma agressão, né, atual, iminente, injusta, então você pode repelir aquela agressão. Tá. Essa é a legítima defesa. Agora, pastores, eu vou até pedir a próxima pergunta, porque está muito associado, não quero correr demais não, mas... Correto. Porque me parece, então, pastores, que no caso da Ana Hickman e do cunhado dela, o que pegou, e está ali a foto do cunhado dela ao centro, né, com seus advogados, no caso da Ana Hickman, qual a razão do seu cunhado continuar sendo acusado? Aí eu pergunto para vocês, não será porque
ele deu 4 tiros no cidadão que morreu? O caso ali realmente é isso, é o excesso. O excesso, porque né? o excesso da legítima defesa ele é punível. Então, esse promotor, inclusive, eu já fiz 2 audiências com ele, é um promotor muito conhecido em Minas Gerais, muito competente, atuante, mas, na minha humilde opinião, ele está excedendo um pouco. Porque a gente estava conversando lá fora, numa situação de grave ameaça, uma situação igual foi essa, um rapaz premeditou, foi armado, chegou a dar um tiro, aí você consegue mobilizar aquela pessoa, toma a arma dele, você não vai ter o sangue frio de pensar assim, não, só posso dar um tiro, porque se der 2, aí já é homicídio. Já é excesso. Querer demais da situação, uma situação de muito estresse emocional. A gente vê alguns filmes aí que a pessoa está numa situação, ela começa a dar tiro, de repente a bala acabou e ele continua dando tiro. Quer dizer, de tensão, né? É uma tensão muito grande e não pode ser dessa forma. Eu, inclusive, vi um filme, caso real, de uma mocinha, mas é muito frágil. E ela estava sendo acusada de matar, parece que era o marido, coisa assim, absurda. Mas matar com machadadas. E foram mais de 30 machadadas que os legistas avaliaram. E vocês não acreditam o processo como é que foi? O advogado conseguiu mostrar que ela, frágil daquele jeito, não conseguiria levantar o machado, que era um machado muito pesado, 30 vezes, se não estivesse tomada de uma força sobrenatural. Inclusive, trabalhar essa questão de possessão demoníaca. Porque ela não teria força. Então, assim, a pessoa, quando está sob forte estresse, ela reage de maneira absurda. Posso ler aqui só o parágrafo 1º desse artigo que fala da legítima defesa, fala assim: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, existe também uma mitigação, um atenuante, porque você foi movido por uma violenta emoção. É a situação do moço, desse parente da Ana Hickman. E é lamentável, né? É lamentável. Acho que uma pessoa, quando ela se sente ameaçada, peraí, eu posso perder a minha vida. Imagina assim, o que passa pela cabeça de um cidadão. Uma vez eu fui assaltado, eu morava em Nova York, e eu fui assaltado por 4 homens que saíram de um carro, assim, era de madrugada, voltava do trabalho. Eu fiquei sem reação. Se eu tivesse armado, talvez eu tivesse reagido, mas eu fiquei sem reação. Eu falei, morri. Eu pensei comigo, morri, acabou a minha vida. Então, tem pessoas que se paralisam, tem outras pessoas que reagem, né? A gente vê muito falar em noticiário que a orientação, né, da polícia é você não reagir a uma tentativa de assalto. Mas na hora que chega... Mas na hora não tem. A gente vê casos de pessoas que não reagiram ao assalto e acabaram baleadas, morreram. E ela não teve nem a chance. Lá em Nova York eles falam assim, perdeu o Playboy, você entendeu? Perdeu o Playboy. Eles não falam nada, já chega... Eu fui assaltado aqui no Brasil, né? Morava até perto da igreja lá, pastor. Né? De manhã, assim, sabe, tava lavando o carro na porta de casa, 2, aí eles chegaram, perdeu o Playboy. Com cabelo branco chamava de Playboy, maravilha. Mas armados, os 2 armados. Eu já fui militar. Na hora, graças a Deus que o espírito de reação militar não, porque nessa hora, imagina se eu reagisse, eu poderia ter morrido, eles poderiam tentar dentro da minha casa, matar minha família. Sim. Agora, é muito subjetivo, muito individual, cada um reage de uma forma. Né? Ainda mais eu fico pensando assim, sabe aquela coisa assim da leoa, né? da minha cria? Né? Verdade. Os animais, eles reagem. Quando as crias são ameaçadas, eles reagem. Eles partem para cima. Quando vai ameaçar a nossa família... A autodefesa é um instinto humano, né? Você vai se defender e vai defender os seus. Exato. Né? Agora, o excesso aí já é outra situação, né? E medir o excesso, né, pastor? Muito difícil. É o que você bem falou, às vezes a pessoa continua apertando Às vezes o excesso não está na intenção de fazer, o excesso está na adrenalina, na adrenalina, na carga de tensão, de nervosismo, de ansiedade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.